Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Ibirajara. Me chamo Leandro Dalmas, estarei hoje com vocês tratando sobre espíritos imperfeitos. Mais precisamente, falaremos dos itens 103 a 106 do Livro dos Espíritos, que aborda sobre espíritos na verdade, uma continuação da escala espírita que Kardec escreve para a gente, explicando as ordens diferentes, ordens de se classificar os espíritos, sendo que isso é meramente um estudo teórico, né? Uma forma de ver, de diferenciar esses espíritos, não é algo fixo, né? E a gente não precisa ficar se classificando o tempo todo, achando que, ai meu Deus, isso é uma coisa ruim, eu sou impuro, ai meu Deus, isso é uma coisa boa, então eu sou puro. Não. É muito mais complexo do que isso. É uma forma simplificada, né, da gente entender do que se trata de fato, né? E por isso que a gente estuda para entender, principalmente quando nós somos influenciados o tempo todo pelos espíritos desencarnados, né? Então, para a gente entender que tipo de pensamento é esse que chega até nós, qual pode ser o tipo de influência, não necessariamente obsessão, né? Obsessão é como se torna algo duradouro. Então, para a gente ter uma noção, né, do que está acontecendo ao nosso redor, não só conosco, mas com nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, e entender melhor como que funciona essa dinâmica. Beleza? Então, vamos lá. Vou exibir agora só um instante. Pronto. Bom, vamos recapitular, né? Porque nos itens anteriores a esses que nós vamos tratar hoje, no item 101, a gente começa, o Kardec começa pela terceira ordem de espíritos, que são os imperfeitos. Né? A terceira são cada vez menos perfeitos, né? Mais apegado à matéria. É mais embaixo, né? A terceira ordem, segunda ordem são os espíritos bons e a primeira ordem os espíritos puros, né? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai subindo de ordem. Então a gente começa de baixo, né, dos mais simples, né, que são os imperfeitos. A principal característica desses espíritos, dessa ordem, é a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. É um resumo, né, de que são os espíritos dessa ordem. Muito apegado às coisas terrenas, predominância do orgulho, do egoísmo, né? Acabam ficando mais propensos ao mal, né? Dado que o mal é ausência de bem, são da questão da ignorância, né? E, bom, no item seguinte, que é o item 102, Kardec classifica, claro, sempre um parágrafo com os espíritos, com a informação que os espíritos trouxeram, né? Os estudos, a classificação que eles chamam de 10ª classe, que são os espíritos impuros, né? Que são aqueles que são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Eles sentem prazer em fazer o mal. São espíritos que, quando estão encarnados, se entregam a todo quanto é tipo de paixão, às vezes fazem o mal nem assim, fazer mesmo, e culturalmente, né, é aquilo, né, os espíritos sempre existiram, né, existiram antes do espiritismo, então culturalmente, dependendo do país, né, da região do nosso planeta, existe alguma forma ilustrativa, algo escrito, né, de outra maneira sobre esses espíritos, né,
que eles são geralmente aqueles que aparecem como entidades maléficas, demônios, né? Como se fossem deuses do mal, alguma coisa assim, né? E geralmente esses são os chamados espíritos impuros, a forma, né, da gente classificar, a gente conseguir visualizar melhor, que nada mais são do que esses personagens que tem na cultura, né? Diversas culturas no nosso planeta. Bom, e aí ele traz os espíritos da nona classe, que são os levianos. São espíritos ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Esses espíritos, eles simplesmente vivem, né? Eles se metem em tudo, saem, não se incomodam com a verdade, alguns gostam de aprontar, outros gostam até de ajudar, de forma muito assim, inconsequente, né? Como se fossem, eu acho que a definição que eles trazem, o Kardec traz depois, né, que são os espíritos tratados como duendes, tragos, os gnomos, diabretes, acho que simplifica bem, que são aqueles personagens, né, de contos infantis, por exemplo, ou aquelas lendas, né, contadas antigamente, de seres que parecem gente, mas não é gente, que aprontam, que escondem coisa, e aparecem com coisa, e de repente alguma coisa cai no chão, e enfim, são aqueles que gostam de e também de aprontar, de influenciar os encarnados, mas de forma muito quase que infantil, né? Uma coisa sem profundidade. Mas assim, nem não necessariamente eles são espíritos ruins que vão, né, só perturbar a ordem, né, algo assim. Eles são espíritos que alguns eles se acham sob dependências de espíritos superiores, e os espíritos superiores utilizam o serviço deles, né? Como se eles fossem espíritos serviçais, dentro das limitações deles, fizessem alguma coisa até boa mesmo, né? Um propósito no bem. Mas isso só sob a direção dos espíritos superiores, eles por si só não têm essa capacidade, né? Enfim. E uma história que conta bem, né, uma história trazida por Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1859, é a história do Duende de Bayonne. Essa história retrata um caso, né, de um espírito que se comunicava com a família com o propósito de ajudar, mas era um espírito limitado, né? E o próprio se denominou até mesmo de duende, uma forma de se ver, né? E é isso, é aquilo, né? São ignorantes sobretudo, né? E aí numa próxima classe, na oitava classe, são os chamados espíritos pseudo-sábios, né? Acha que sabe, mas não sabe, porque eles creem saber mais do que realmente sabem, né? Eles adquiriram conhecimento, mas eles acabam ampliando o que acham que sabe, acabam distorcendo e a revisão dele não passa de um reflexo dos seus preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. E aí fica uma confusão, mistura de verdades com erros mais absurdos possíveis. Como ainda são espíritos muito apegados, né, à matéria, e muito influenciados, eles acabam deixando levar pelo orgulho, pelo ciúme, né, questões do ego, e acabam se passando, né, por pseudo-sábios, né, sabem menos do que realmente ditam, né? A sétima classe são os espíritos neutros,
que eles nem, não são nem tão bons para fazer o bem, nem tão maus para fazer o mal, né? Eles são muito apegados ao mundo material e eles sentem falta das vivências, dos prazeres mundanos da Terra, né? E é isso, assim, é algo que prevalece entre esses espíritos, esse apego aos bens materiais, né? E a ignorância mesmo, né? Limitações que eles têm. No caso, a gente pode voltar aqui, no caso dos levianos, né? Não são necessariamente ruins, né? Apenas não têm noção do que fazem, né? Por conta da ignorância, mas são capazes de induzir maliciosamente em erro, por exemplo. Enquanto os pseudo-sábios, a partir de um nível de saber, acho que conseguem entender outras coisas, quando na verdade não conseguem, né? E então, o neutro é aquele pessoal que está ali, né, numa situação limitada, mas que também pode ir tanto para um lado quanto para o outro, né, uma certa indiferença no comportamento, né, na verdade não tem um padrão, na verdade é uma falta de padrão de comportamento. E, por último, nós temos a sexta classe, que são os espíritos batedores e perturbadores. Eles, assim, e aí voltando, né, à ideia, né, não é algo segmentado, né, esse espírito é do tipo X, é do tipo Y. São características que nos ajudam a distinguir, né? Como o Kardec coloca, esses espíritos, batedor e perturbador, todos esses que nós falamos agora são, né? Eles é a principal forma até deles se manifestarem, como possível. Efeito físico, pancada, deslocamento de corpos sólidos, agitação no ar. É a maneira que eles conseguem, até pelo apego à matéria, né, de se comunicar. E aí, né, a gente pode aí lembrar do caso das mesas gigantes, no caso dos irmãos Fox, né? E outras situações, né? Eu trago aqui para sugestões de leitura o Espírito Batedor de Berzaber, da Revista Espírita de junho de 1858, para quem quiser aprofundar mais no tema. A Revista Espírita é muito interessante porque ela tem vários casos que eram escritos por Kardec, pessoas que tinham contato com a sociedade espírita parisiense, que trocavam cartas, correspondências com Kardec. Na época, hoje a gente usa e-mail, na época deles era carta, né? E vários relatos muito bacanas e alguns até vieram fazer parte mesmo das obras básicas, né? Algumas, a partir de alguns relatos, Kardec foi desenvolvendo todo um conhecimento, um sistema, né, para fazer o esclarecimento através da doutrina e dos espíritos, certamente. Então, assim, eles são os agentes que atuam nos elementos, né, no nosso planeta, e eles, por serem inferiores, em alguns casos eles são até guiados pelos espíritos mais elevados para produzir determinados fenômenos, né? Por ter essa capacidade, mas não terem, digamos assim, a capacidade de fazer acontecer, mas não tem a capacidade de visualizar o porquê que está fazendo aquilo, né? Então, esses espíritos inferiores, eles são, muitas das vezes, dentro da capacidade, da limitação deles, eles são guiados pelos superiores, né? Para que haja um propósito, haja um sentido para aquele movimento que quer que esses espíritos façam. Mas eles estão tudo por aí, né? Tudo está escrito por aí. Nós, como médios, todos nós temos que estar sempre em vigilância, né?
sempre atentos, porque nosso pensamento é influenciado todo o tempo, a todo instante, e assim como o nosso ambiente, né? Nossa psicosfera, nossa relação com nossos familiares, com nossos amigos. E essas classificações que Kardec nos traz, elas vêm para nos ajudar a entender, a separar e a desmistificar, né? A desmistificar essas crenças que as lendas que se desenvolveram, né, ao longo dos séculos, né, em diversas culturas da nossa humanidade, né, a gente entender determinados fenômenos, né, como que são possíveis, né, as assombrações, os objetos que se movem sozinhos, e a gente conseguir, através da ciência, né, Kardec, como homem da ciência, sempre teve todo um método, né, de estudo, tudo que chegava dos espíritos, todas as comunicações, os relatos que recebeu também dos colegas encarnados, através dessas análises, desse método da ciência, diferenciar, né, o que é um simples talo do móvel de madeira, que é, de fato, um movimento inteligente. Inteligente não necessariamente intelectual, né? Inteligente de que existe um ser por trás daquilo, né? Uma causa, né? Inteligente, né? Não é um objeto por si ou algum fenômeno natural, né? Explicado pelas leis da física que nós conhecemos, né? Da material, no caso, né? Da matéria. Então, é fundamental a gente estar sempre aprofundando nesse conhecimento, né, nesse conteúdo referente a quais são as classes de espíritos, quais são as características principais, para a gente ter uma ideia de distinção, né? Não para a gente conseguir classificar exatamente, né, ou rotular espíritos, né, sair rotulando por aí as pessoas, né? Mas para a gente conseguir ter esse discernimento que é fundamental para a nossa vida, né? Nosso bem-estar, nosso dia a dia, nossas relações, e para a gente não se preocupar também em qual escala que a gente está. Importante que o verdadeiro espírita se reconhece pelas suas obras, pelas suas intenções, pela sua vontade de se tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor, amando a Deus acima de todas as coisas, amando e ao próximo como a nós mesmos, né? Isso que é o mais importante. Todo o conhecimento trazido pela doutrina, pelos espíritos Kardec, ele vem para somar, para acrescentar, para ajudar na nossa capacidade de diferenciar as coisas, de saber exatamente o que a gente está lidando e como proceder sem medo, né? Sem, ai meu Deus, estou sendo assombrado. Não, não. Sempre são todos espíritos, são pessoas, né? Cada um no seu grau evolutivo, mas é gente, né? Que um dia todos nós teremos espíritos puros. Graças a Deus estamos fadados a isso. Fatalmente seremos espíritos puros um dia, né? E no próximo estudo vem os espíritos de segunda ordem, os espíritos bons, que aí é a predominância do espírito sobre a matéria, já tem uma virada, né? Antes era mais a matéria, ele prevalecia a matéria. O espírito aí passa nos espíritos, o espírito já tem mais que já vem com aquela vontade de fazer o bem. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Possamos ter um resto de dia abençoado, possam ter um ótimo final de semana, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.